Dark Horse. A crise gerada pela relação de Flávio Bolsonaro, PLRJ, com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, levou a pré-campanha do senador a trocar o marqueteiro Marcelo Lopes, amigo do pré-candidato e ex-policial. Marcelo divulgou uma nota nesta quarta-feira 20, afirmando que não vai mais colaborar com a pré-campanha. O publicitário Eduardo Fischer é o novo encarregado de montar a equipe de comunicação. Em nota, Marcelo afirmou que se reuniu com Flávio ao longo desta quarta-feira e comunicou ao senador que não vai mais liderar a equipe. O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu neste momento focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir a agenda familiar, diz o comunicado. A mudança no comando da pré-campanha tem como base a avaliação interna de que a reação à divulgação, pelo site The Interceptor Sincep Brasil, de conversas entre Flávio e Vorcaro foi ruim. Como mostrou a Folha, houve uma série de críticas por parte de auxiliares do senador, que reclamaram de demora, falta de transparência de Flávio e de pontas soltas na narrativa. Mesmo antes da crise com Vorcaro, a cúpula do PL já pressionava pela saída de Marcelo, dono da agência Calix Propaganda e ex-policial civil do Distrito Federal. Desde a semana passada, porém, a substituição ganhou força entre os auxiliares de Flávio. Dias antes de eclodir a ligação entre Flávio e Vorcaro, a Folha revelou que Marcelo também teve relação com o ex-banqueiro, o que aumentou o desgaste interno do publicitário. O marqueteiro consta em documento como um dos estrategistas do plano de ataque nas redes sociais ao Banco Central contratado por Vorcaro em 2025 e recebeu R$650 mil na época da ação. Marcelo disse estar surpreso com a menção e afirma não ter participado do caso. Antes de deixar a pré-campanha, Marcelo preparava uma reestruturação para tentar responder mais prontamente a possíveis escândalos futuros. Embora Flávio diga que os contatos com Vorcaro se limitaram ao pedido milionário para bancar o filme Dark Horse, a aposta de dirigentes do Centrão é de que há mais por vir. Nesta terça-feira 19, por exemplo, Flávio admitiu que se encontrou com o ex-banqueiro após ele ter sido preso pela primeira vez. Nos últimos dias, ainda sob o comando de Marcelo, a pré-campanha fez uma série de levantamentos para calcular o tamanho do dano. De acordo com pessoas com conhecimento dessas sondagens internas, uma pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados opina que o senador errou ao pedir patrocínio a Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro, PL, mas que também é majoritária a parcela que diz que ele não recebeu vantagens financeiras do dono do Master. Em relação à apertada disputa com o presidente Lula, PT, a pré-campanha tem acompanhado as variações diárias nas intenções de voto, os chamados trackings. Nesse ponto, os números internos indicam a calcificação do eleitorado polarizado, fiel ao bolsonarista ou ao petista, mas a variação no grupo independente, que pode decidir o pleito. Para tentar preencher lacunas, principalmente sobre o caminho do dinheiro, Flávio afirmou que pediu ao fundo americano que recebeu a verba de Vorcaro e à produtora brasileira que apresentem em até 30 dias uma prestação de contas com o detalhamento das despesas com o filme. O fundo é controlado por aliados do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, PLSP, e sediado no Texas, nos Estados Unidos. A Polícia Federal investiga se os recursos foram usados para financiar despesas de Eduardo nos Estados Unidos, onde ele vive desde fevereiro de 2025, o que os dois irmãos negam. Nesta semana, Flávio marcou reuniões em Brasília para se explicar às bancadas de deputados federais e senadores do PL e em São Paulo, para tentar acalmar agentes do mercado financeiro. Em meio à desconfiança de aliados e correligionários, o pré-candidato, que antes vinha escondendo até de políticos próximos a relação com Vorcaro, admitiu aos congressistas a visita ao ex-banqueiro antes que isso fosse divulgado pela imprensa. A mudança na equipe de comunicação ocorre depois das duas entrevistas que Flávio concedeu após o escândalo vir à tona, na última quarta 13. A avaliação da pré-campanha foi de que a primeira entrevista, à Globo News, não ajudou a propagar a mensagem de Flávio, mas ao menos sinalizou aos eleitores que ele não tem nada a esconder. A partir da segunda entrevista dada à CNN Brasil,
Flávio conseguiu empatar reações negativas e positivas nas redes, segundo sua equipe. Em relação às repercussões políticas, aliados de Flávio minimizam o impacto da crise. Eles afirmam que a bancada UPL tem demonstrado apoio, engajamento e disposição, e que está entendido no partido que não haverá substituição por outro candidato. Antes da crise com o Master, a pré-campanha já vinha buscando reforçar a área da comunicação, como mostrou a Folha. Foram contratados o jornalista Alexandre Outramari e o publicitário Toninho Neto. A agência definida por Lula para fiscalizar redes terá poder de punição e de editar regulamentos, entenda. O decreto do governo Lula com novas regras sobre redes sociais atribui à ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, a função de fiscalizar os deveres das plataformas, considerando que foi decidido pelo STF, Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ano passado. Com isso, a ANPD, que hoje já supervisiona as plataformas no âmbito das legislações sobre proteção de dados e proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, ganha novos poderes. Em casos de descumprimentos que sejam de caráter administrativo não judicial, a agência poderá aplicar punições previstas no Marco Civil da Internet, entre elas, multa de até 10% do faturamento do grupo, suspensão e proibição de atividade. Além disso, segundo o governo, a ANPD também poderá editar regulamentos mais detalhados sobre como se daria a fiscalização, a exemplo do que vem ocorrendo no âmbito do ECA Digital. Entre esses pontos devem estar a forma das notificações que devem ser enviadas para as plataformas e os prazos para análise e resposta. Assinado nesta quarta-feira 20 pelo presidente em cerimônia no Palácio do Planalto, o texto em si deve ser publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 21. Entre outros itens, o STF definiu que as empresas têm obrigação de moderar conteúdos de suas redes proativamente para um rol de temas, como crimes antidemocráticos, terrorismo, incitação a racismo e induzimento a suicídio, podendo ser punidas neste caso, se houver falha sistêmica. Com o decreto do governo, uma das intenções é que a ANPD supervisione, por exemplo, se as empresas estão tomando medidas efetivas para combater os conteúdos listados pelo Supremo como aqueles em que elas têm dever de remoção, independente de ordem judicial. Apesar de o governo ter editado o decreto após a publicação do acórdão do julgamento, onde consta a decisão formal do STF, há ainda recursos pendentes de análise pela Corte. Nesta quarta, mesmo dia da assinatura dos decretos pelo presidente, o Supremo marcou o julgamento dos embargos, que deverão ser analisados no plenário virtual da Corte a partir do próximo dia 29. Já o prazo para que as regras do decreto passem a valer deverá ser de 60 dias. Especialistas consultados pela Folha avaliam que a ANPD deve enfrentar dificuldades práticas para lidar com todas as atribuições que acumula. Órgão inicialmente responsável apenas por supervisionar a legislação sobre dados pessoais, a ANPD passou a acumular também a atribuição de monitorar o ECA Digital, lei que entrou em vigor em março deste ano e definiu obrigações relacionadas a crianças e adolescentes para as plataformas. Nesse contexto, o órgão passou a ter uma nova estrutura, com mais servidores, e foi transformado em agência reguladora, com previsão legal de autonomia decisória e financeira. Os diretores que compõem o órgão são nomeados pela presidência para mandatos fixos e passam por sabatina no Senado. O fato de o governo concentrar as atividades relacionadas a esse decreto na ANPD a transformam no principal regulador dos temas de digital no Brasil, diz Carlos Afonso Souza, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e diretor do ITES-Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Souza não prevê que a agência inicie a aplicação de punições no curto prazo, pois considera que ela deverá adotar conduta semelhante à que vem tomando nos demais temas sob seu guarda-chuva, e que ele classifica como cautelosa. Além de esperar que haja uma construção mais coletiva anterior à aplicação de sanções, com consultas públicas e publicação de guias orientativos. Souza fala também de possíveis obstáculos operacionais e questiona se o órgão tem quadros técnicos suficientes relacionados à moderação de conteúdo.
Essas demandas são quase como um segundo impacto que a ANPD sofre, no chacoalhar das suas estruturas, das suas funções, das suas missões, no final das contas, diz. Quanto à opção do governo por editar um decreto em linhas gerais, ele afirma que será preciso analisar o texto exato, para avaliar se não se exorbita do que seria possível fazer por esse tipo de instrumento jurídico. E destaca que há um risco não desprezível de que parte dos artigos possam ser interpretados como restrição a direitos fundamentais, acrescentando que isso não poderia ser feito por decreto, mas demandaria uma lei. Paulo Renan da Silva Santarém, doutor em Direito, Estado e Constituição na UNB, Universidade de Brasília, diz que a função da ANPD não será a de avaliar se um conteúdo específico é lícito ou não, mas sim avaliar se o comportamento das empresas está adequado. Ele, que foi gestor do processo de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet no Ministério da Justiça, nos anos de 2009 e 2010, afirma ainda que em casos de bolas divididas, o fiel da balança para resolver os casos ainda será o judiciário. Questionado se não haveria risco de censura a determinados discursos, ele diz que o principal antídoto contra abusos é a garantia de que o usuário seja devidamente avisado sobre medidas tomadas pelas próprias plataformas, com indicação da possibilidade de recorrer. Então, se eu fui vítima de um abuso, de um erro na remoção, eu posso acionar o devido processo para conseguir fazer valer a liberdade de expressão, e isso diretamente com a plataforma. Para ele, o problema principal, na verdade, é o risco de inércia. Um grande risco é a ANPD ficar parada diante de todo o novo leque de atribuições em que ela tem que atuar, que não é pequeno e não é nada simples, diz Renan. Bancada do Novo quer derrubar decretos de Lula sobre redes sociais. A bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados ingressou com projeto de decreto legislativo que anula os efeitos das novas regras para as redes sociais assinadas pelo presidente Lula, PT, na última quarta-feira 20. Na peça, os 5 deputados do partido sustentam que o governo extrapolou seu poder constitucional ao editar decreto que não se baseia em lei aprovada pelo Congresso Nacional. O poder regulamentar possui natureza estritamente subordinada à lei, não podendo ser utilizado para criar obrigações inéditas, restringir direitos, ampliar competências administrativas ou inovar autonomamente na ordem jurídica. Os decretos assinados pelo presidente esta semana ampliam o rol de obrigações das plataformas de rede social, obrigando a retirada de conteúdo com nudez publicados sem consentimento, por exemplo, e restringindo a criação de nudes sintéticos, gerados por inteligência artificial. Também aumentam os poderes da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que passa a fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelos 2 decretos. Sob o pretexto de proteger a democracia, os decretos avançam justamente contra um de seus pilares mais essenciais, a liberdade de expressão. Argumentam os deputados do Novo nas justificativas do projeto de decreto legislativo. Em regimes verdadeiramente democráticos, não cabe ao Estado definir previamente quais opiniões podem circular, tampouco impor mecanismos indiretos de censura por meio da intimidação regulatória de plataformas digitais. O decreto publicado nesta quinta-feira determina que as plataformas de redes sociais devem, quando notificadas, derrubar conteúdo gerado por terceiros que configure crime conforme a legislação nacional, excetuados os crimes contra a honra. O artigo afirma, porém, que para assegurar a liberdade de expressão, as empresas devem considerar o contexto das publicações, a liberdade religiosa e de crença e a eventual finalidade informativa, educativa ou de crítica, sátira e paródia do conteúdo. O provedor de aplicações de internet poderá manter o conteúdo disponível quando, após a análise diligente e fundamentada, concluir existir dúvida razoável sobre o caráter criminoso do conteúdo, considerada a proporcionalidade entre a dúvida e a gravidade do crime, hipótese em que comunicará ao notificante as razões da não indisponibilização, afirma também a regra editada pelo governo federal. No projeto enviado ao Congresso, o Novo também critica a ampliação de competências da ANPD. Segundo o partido, a agência é regida apenas pela lei que a criou, em 2018, e pelo ECA Digital, aprovado no ano passado.
Em nenhum dos marcos legais há autorização para que o órgão exerça competência genérica de supervisão do discurso online, regulação ampla de redes sociais ou apuração de infrações ao Marco Civil da Internet. Alcolumbre vai barrar nova possibilidade de criação de CPI do Master no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil AP, deve barrar nesta quinta-feira 21 mais uma vez a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, mista para investigar as fraudes do Banco Master. A avaliação é compartilhada por parlamentares de esquerda, da direita e do centrão. Atualmente há 2 pedidos de abertura de CPIs mistas com as assinaturas necessárias. O regimento prevê que a abertura desse tipo de comissão seja automática na próxima sessão conjunta do Congresso após o requerimento atingir o apoio de 27 senadores, 171 deputados. Como há uma sessão do Congresso convocada para esta quinta para análise de vetos do presidente Lula, PT, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2026, Alcolumbre deveria ler um dos requerimentos de abertura de CPI no início da reunião, mas a expectativa é que ele novamente ignore a existência dos pedidos. A base governista e a oposição conseguiram, cada uma, protocolar seu pedido de CPI mista. Lideranças de ambos os lados devem cobrar Alcolumbre em plenário pela abertura. Nos bastidores, os parlamentares admitem o jogo de cena, pois não seria do interesse de ninguém a instalação do colegiado. Pelo lado do governo, há o temor com a máxima de que uma CPI se sabe como começa, mas não como termina. Entre os adversários do Planalto, o receio é com a recente revelação da relação do senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, pré-candidato à presidência, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. O escândalo do Banco Master tem digitais do bolsonarismo do começo ao fim. Nós defendemos a CPI para investigar e chegar em todos os envolvidos, afirmou o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, PTAP, após o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro ser revelado no último dia 13. A pré-campanha de Flávio aposta justamente no pedido de abertura de CPI mista para reverter o desgaste dos áudios com Vorcaro. A ideia é mostrar distanciamento em relação ao banqueiro e passar a imagem de que Flávio é favorável a investigações que revelem quem teria ajudado o Banco Master nas fraudes. Na última sessão do Congresso, realizada no final de abril, a oposição construiu um acordo com Alcolumbre. O senador pautou a derrubada do veto ao projeto da dosimetria, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e outros condenados pela trama golpista com redução de penas. Em troca, bolsonaristas não cobraram a abertura da CPI mista. Agora, a oposição diz que mudará de postura e deve cobrar Alcolumbre em plenário. O governo também. Ambos os lados acreditam que Alcolumbre vai matar no peito e ignorar os pedidos, lidando sozinho com o desgaste público, pois também não seria de interesse do senador a abertura do colegiado. O parlamentar é padrinho político de Jocildo Silva Lemos, que presidiu a Amprev, Amapá Previdência. Ele foi alvo de uma operação da PF, Polícia Federal, que investiga aportes suspeitos de R$ 400 milhões no Banco Master. Parte da oposição lembra ainda de um trauma. No início do governo Lula, em 2023, o grupo conseguiu a abertura de uma CPI mista sobre os ataques do 8 de janeiro. O Planalto, que no início era contra, decidiu apoiar e conquistou a maioria no colegiado, que por fim acabou mirando mais os bolsonaristas. Com apoios do PSOL ao PL, parlamentares protocolam projetos que podem inviabilizar BETs. Em uma ofensiva contra as BECs no Brasil, um grupo de deputados e senadores protocolou 2 projetos de lei que podem inviabilizar a atuação de sites de apostas no país. Os autores são o deputado Pedro Campos, PSB-PE, e a senadora Damares Alves, Republicanos DF. Mais de 20 parlamentares apoiaram as propostas. As propostas trazem uma série de proibições, como propaganda em redes sociais, publicidade em uniformes e até o uso de chamadas e slogans por influenciadores que divulguem uma casa de aposta como fonte de renda ou oportunidade de lucro. Elas ainda proíbem patrocínios a clubes de futebol, influencers e candidatos, além de vedar a comunicação dirigida a menores de 18 anos.
Os parlamentares também estabelecem regras às bets já autorizadas a operar no Brasil, como pausa obrigatória, bloqueio temporário, restrição de perda, limitação de acesso a produtos digitais e bloqueio de marketing. O projeto determina que as apostas serão classificadas quanto ao grau de risco à saúde pública, e a análise será feita pelo Ministério da Saúde. As consideradas de risco excessivo não poderão operar no país. Já há projetos de teor parecido nas duas casas, mas nenhum avançou muito. A estratégia dos parlamentares foi protocolar duas propostas iguais na Câmara e no Senado. As bets e plataformas digitais que descumprirem as medidas ficam sujeitas a punições como multa de R$50 milhões por infração, suspensão da autorização para operar apostas por até 1 ano, cassação definitiva e até proibição de obter nova autorização por 10 anos. Novo marqueteiro de Flávio fez campanha que teve 0,8% dos votos em 2018. O publicitário Eduardo Fischer assumirá o marketing político da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro, PLRJ. Ele substituirá Marcelo Lopes, conhecido como Marcelão, amigo do pré-candidato, que deixou a função oficialmente para se dedicar à sua agência de publicidade, a Calix. Fischer é tido como um publicitário renomado, mas não tem muita experiência com campanhas políticas. Foi ele quem comandou o marketing do candidato Álvaro Dias, do Podemos, em 2018. O então candidato conseguiu 0,8% dos votos naquela eleição. Ele esteve à frente de campanhas para grandes empresas brasileiras, como a ação número 1 da Brahma, durante a Copa do Mundo de 1994. Na prática, a saída tem relação com a crise vivida pela campanha desde que foram divulgadas informações sobre as ligações próximas de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro. A avaliação de integrantes da campanha é que a reação à divulgação do áudio com o banqueiro foi ruim e piorou a crise sobre o bolsonarista.